Olá, tudo bem? Muito bem-vindo a mais um vídeo. Esse é meu pai, José Maria, e esse é meu filho. Samuel. Estamos aqui para continuar falando sobre as 7 promessas que a gente começou há um tempo atrás. Existe um motivo pelo qual a gente ficou esse tempinho sem conversar. A minha filha mais nova nasceu, a Ana, já vai fazer 2 meses aí no final dessa semana, desse mês, e aí tivemos que dar uma pausa para reajustar. Eu estava sem tempo para vir aqui gravar com meu pai, porém agora estamos aqui novamente para dar continuidade. Afinal, promessa que é falada, a gente cumpre, né? E hoje vamos falar sobre o que, pai? Então, eu tenho uma história muito legal de promessa de Deus, porque nós falamos sobre, pelas promessas que Deus nos dá e nós tomamos posse dela. A Bíblia diz lá em 2 a Pedro, né, que nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Então, à medida que eu tomo uma promessa, porque a Bíblia está cheia de promessas, e quando eu pego essa promessa e aproprio ela para mim, encarno na minha vida, eu começo a fazer parte da natureza de Deus, porque as promessas são palavras divinas, palavra de um Deus que não mente, um Deus que cumpre o que ele promete. E aí a gente vai falar hoje sobre a terceira promessa baseada em Isaías 58:12. 58:12, que são 4, na verdade, 4 verbos, mostrando 4 ações de Deus na nossa vida. E na transgeracionalidade. Exatamente, porque fala o primeiro versículo, o primeiro Você está com ele aí aberto para ler? estou, aqui então diz assim, ó, na versão revista e atualizada diz assim, ó, os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Fala de edificar. Eu quero então contar para vocês o histórico dessa promessa rapidinho, e depois nós vamos aqui fazer um ping-pong com o Samuel, porque Deus já deu também para ele um entendimento um pouco mais amplo de cada verbo desse, de cada ação dessa aí, porque verbo é ação, né? Então, ação de Deus. Nós tínhamos voltado do campo missionário, né, lá na missão Peniel, da Igreja Batista Peniel de Belo Horizonte, que nós trabalhamos no Mato Grosso do Sul 5 anos e na Bolívia 10. Foram 15 anos de missões, e quando nós voltamos, a gente estava um pouco quebrado, cansado, missões, as demandas que as missões transculturais, mesmo de um estado para outro, depois de um outro país, né? Então, quando a gente voltou, a gente estava muito defasado culturalmente. O choque cultural é grande, a gente imagina que não, mas quando nós voltamos, a moeda brasileira tinha mudado muito naquela época do cruzeiro. O real estava começando Cruzeiro a entrar. novo, cruzado. E outra, né, pai? Vocês também estavam na fase de luto, né? De deixar uma missão lá de 9 anos, deixar amigos que a gente fez lá na Bolívia. Então, muitas perdas. de certa forma, foi um luto para nós deixar, né, essa missão lá. Amizades. O Samuel estava com 15, a Priscila com 13 anos. Imagina, adolescente, deixar toda aquela galera que eles tinham feito amizade lá na igreja. É uma igreja relevante lá na Bolívia. E aí, quando nós chegamos, nós fomos enviados no primeiro congresso de missões para a Bolívia como missionário. O Samuel tinha 4, Samuel tinha 6 anos e a Priscila tinha 4. Quando voltaram, eles 10 anos depois. E aí, nós estávamos assim, muito perdidos, né? E sem saber o que fazer. Aí, de repente, nós fomos enviados no primeiro congresso de missões, que foi feito exatamente para nos enviar para a Bolívia, da igreja, a igreja missionária. E voltamos no 10º congresso. E quando chegamos no 10º congresso, eu estava sentindo uma inquietação grande. Naqueles 3 dias, 4 dias de congresso, eu fui buscar Deus, fiz um período de jejum e oração, eu estava muito em conflito. E numa madrugada de sexta para sábado, Deus me deu esse versículo de Isaías 58:12, falando comigo assim, ó, esse é o seu novo ministério. Eu não entendi nada, não compreendi o que era, mas eu levantei, acordei umas 3 da manhã, o Espírito Santo falando comigo o versículo, pega esse texto, é isso aí, Isaías 58:12, me falou a referência. Eu fui lá, eu peguei a Bíblia, abri, anotei na minha agenda do dia 20 de julho de 1995. Eu lembro a data porque foi muito marcante. E aí Deus falou comigo, esse é o seu novo ministério. Fala de veredas antigas, né? Então, aí são 4 verbos, então eu fui, conversei com o meu pastor na segunda-feira, nos desligamos da missão, Deus falou, sai fora porque eu tenho outra coisa para você. Quando foi na terça-feira, uma sobrinha da Léa, que mora em Jundiaí, ligou para a gente lá em Belo Horizonte, falando que tinha um congresso de líderes do curso do MMI, Casados para Sempre, aqui em Tupã, pertinho aqui de Pompeia, onde nós moramos hoje. Fica a 40 quilômetros aqui. Era um congresso, o segundo congresso nacional
de líderes eu nem era líder, nós nunca tínhamos feito o curso, mas aí o Jorge ligou para nós lá, convidando a gente para vir participar desse encontro. Ele pegou o telefone nosso através lá do pessoal de Jundiaí, que já eram líderes e tudo, e nós já estávamos mesmo fora da missão, então desligamos lá e viemos na terça-feira. Quarta-feira a gente veio para Jundiaí, e no final de semana, quinta-feira, nós viemos aqui para Tupã participar desse evento. E nunca mais desligamos aqui de Pompeia, do Jorge aqui em Nishimura, e da missão que começou, que é a Universidade da Família. Então o versículo 12, né, Samuel, começa assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Então estava falando de geração, os filhos naturais, no nosso caso aqui, Samuel e a Priscila, mas também os filhos espirituais que a gente gerou para Deus durante esse tempo de mais de 40 anos de ministério, né? Então, os teus filhos edificarão as antigas ruínas. O que significa isso, Samuel? Então, edificar fala sobre estabelecer, você ter um motivo ou razão para continuar. É você... inclusive, eu gosto, né, de voltar um pouquinho lá para Gênesis 12:1, quando Deus chama Abraão, né? Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e da casa do seu pai. Ele dá 3 mandamentos para Abraão, e é interessante porque ele não fala assim: sai da casa do seu pai, sai da sua comunidade, da sua terra, da sua parentela e depois da sua terra. Que é natural, né? Quando eu casei, eu saí da casa dos meus pais, depois eu saí daquela comunidade, daquela parentela ali, né, tal, e depois eu fui para outro lugar, aí eu fui para Cascavel e casei. É um movimento natural. Mas Deus falou o contrário. Deus falou: sai da sua terra, sai da sua parentela e da casa do seu pai. E se você vai no original, lá no hebraico, quando Deus fala assim, sai, esse verbo está ligado a um verbo hebraico chamado lech lechá. E é interessante porque o verbo não fala sair, o verbo fala assim, vai para dentro de si mesmo, se conheça. Então, para você edificar, você tem que saber quem você é. Você vai precisar tirar alguns bloqueios, alguns traumas da sua vida. Primeiro de onde? Primeiro ligado ao seu país. Sabe aquele jeitinho brasileiro que a gente tem, né? Então, é um costume que é, né, socialmente aceito no Brasil, mas que não tem a ver com aquilo que a gente acredita, não tem a ver com legado. Então, a gente precisa entender que se eu preciso edificar algo, eu preciso tirar uma edificação antiga foi estabelecida pelo meu país. Pela parentela, que costumes eu percebo na minha transgeracionalidade, nos meus ascendentes, né? Pai, avós, tios, bisavós, que foram vindo e eu preciso quebrar isso. Faz sentido, pai? Faz. E por último, da casa do seu pai. Que coisas na minha família, dos meus pais e comigo, que eu percebo que eu preciso quebrar isso. Que bloqueios, que traumas, que impedimentos, que dores, que costumes, né? Sabe aquele costume que a gente acha que é normal, né? Lá em casa a gente faz o almoço, cada um pega seu prato e come. Vai para diante da televisão? Vai para frente da TV. Em algumas famílias, isso é bem aceito. Mas será que isso é um bom costume? Aquela coisa de ficar tirando sarro do outro, meio com grosseria, meio com sarcasmo. Às vezes na família ninguém percebe isso. Só que existe um costume ruim ali, que isso transgeracionalmente pode piorar. E você precisa identificar pequenas coisas que vêm da casa do seu pai, que vêm da sua parentela, que vêm do seu país, da sua região, né? No sul tem alguns costumes, no Nordeste tem outros, em outros países, né? Estados Unidos, Portugal, Espanha, Inglaterra, Bolívia, tem coisas que culturalmente você precisa quebrar. E aí é interessante falar assim, ó, edificar para... como que é? Os teus filhos edificarão antigas ruínas. Ruínas, as antigas, aí a palavra vem de olam, vem de algo eterno. Não é algo velho. Olam tem a ver com algo eterno. Então, restaurar aqueles caminhos eternos que foram estabelecidos por Deus lá atrás e que, por alguma razão, a nossa transgeracionalidade cortou e a gente precisa restaurar isso. Legal, viu, Samuel? Então, esse é o primeiro verbo, tá? Do Isaías 58:12. Os teus filhos edificarão antigas ruínas. E aí o segundo verbo diz assim, e tu levantarás fundamentos de muitas gerações. Olha aí. Fundamentos é o que você acredita. É a base das suas crenças, da sua fé.
esses fundamentos que foram também derrubados, que foram pelas culturas erradas, pelos pecados dos antepassados, eles foram derrubados. O que significa isso, irmão? Ó, o edificar está ligado com identidade. Esse segundo verbo, a gente vai falar no segundo vídeo. Então, se você está me assistindo aqui, fique antenado, porque a gente vai dar continuidade nos outros 3 verbos desse versículo de Isaías 58:12, e você pode nos acompanhar. Se você ainda não assistiu as promessas anteriores, dá uma clicadinha aqui em cima, vai aparecer um tagzinho aqui, você clica e assiste essa sequência da transgeracionalidade. Combinado? Um beijo, até o próximo vídeo, fica na paz. Tchau, bom voltar com vocês aqui depois de um tempinho. Muito obrigado pela sua paciência aí com a gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.